Bem, o caso é o seguinte. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, não sei quando foi, de análise, se eu não me engano, do trailer do Resident Evil 9, né? Eu revi ali uma vez e vi que tinha como comentar mais algumas coisas. Aquele vídeo não era para ser único, entendeu? Eu queria dividir, fazer alguns vídeos para explicar o que eu pretendo explicar aqui, porque aquele vídeo sozinho ali acabou gerando mais problema do que solução. E quando o problema é meu, eu criei o problema, eu sou responsável pelo problema, eu gosto de eu mesmo ir lá resolver, certo? Então, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Lá na frente, se eu tiver dinheiro, eu tento comprar uma câmera melhor. Por enquanto não tem como não, mas ela é boazinha, certo? Então vamos lá. Explicar aqui. Foi o mesmo problema da outra situação que eu citei o Felca e tal, e acabei não resolvendo. Vamos lá. Quando eu me propus a fazer vídeo de análise, era para eu explicar os contextos de cada tipo de análise, as pessoas que de fato analisam, as pessoas que não analisam são charlatões, e as pessoas se encontrarem e aproveitarem o melhor que tem de seu potencial e se desenvolverem cada vez mais. Eu acabei, deixa eu explicar porque seriam 2, 3, 4 vídeos, não importa quanto seria, eu nem lembro mais quanto era. Por que eu tô falando isso? Uma menina que eu acompanho, gosto muito dela, é Red Play Games, Andressa. Ela mostrou uma situação em que ela fez um vídeo e a galera ficou fazendo os comentários nocivos no vídeo dela, né? O vídeo dela tá bom, o vídeo dela tá muito bom, eu gostei do vídeo dela. E ela falou umas coisas e tal, vi os comentários dos caras lá também, da galera. E eu lembrei que de fato eu acredito que eu negligenciei, eu não vi a importância da continuidade de meu vídeo de análise. Claro que lembrando que a gente tá ali eu foquei muito em jogo, no geral. Ali tem muito, eu tô fazendo análise de várias coisas, né? Da direção de arte, de vários elementos ali, da concepção, não é de qualquer jeito. Claro que teve coisa que eu vi ali que eu acabei não vendo, passando o vídeo e eu acabei não falando. Talvez eu faça de novo, não sei. Com mais calma e devagarinho. Deixa eu explicar a situação. Existem pessoas que desenvolveram habilidade de análise, mas normalmente elas só têm habilidade de análise para algumas questões. Ali eu apresentei uma análise profissional de uma questão específica do trailer, do jogo, etc. E tal, ali um contexto. Por quê? Eu tenho esse conhecimento geral de produção, de criação de jogo, de qualidade. Não sou charlatão. Então ali eu trabalhei com análise como se fosse um profissional falando com outro profissional. E como já falei, o público tentando se aproveitar daquele conhecimento, né? Aquilo ali é um contexto específico da análise que eu acabei não deixando claro. Existem outros contextos. Deixa eu dar um exemplo. No contexto de jogo especificamente, existe a análise do pro player. Okay? O pro player, se ele é pro player e ele não é charlatão, ele com certeza já tem uma bagagem, um repertório, né? Uma bagagem de jogos. Claro, assim, não para tudo, né? Não acredito que exista algum gamer que jogue qualquer coisa bem. Posso estar errado. E o gamer profissional, ele naturalmente, se ele já tem essa maturidade, ele analisa os elementos invisíveis do jogo, baseado em seu conhecimento, e ele consequentemente, após pelo menos 1, 2, 3 experiências com aquele jogo, uma só já resolve, que é um jogo longo, um jogo de zerar, ele pode apresentar seu parecer de sua análise em seu contexto de pro player. O contexto que eu apresentei ali é um contexto de um profissional de criação, de criador de jogos.
Meu contexto serve para as pessoas que admiram jogos enxergarem mais profundamente, mais abrangentemente um resultado parcial. Ele não lhe apresentou uma opinião baseada na análise, né? O fato dele não gostar do jogo e ele não ter analisado imparcialmente, ele pode lhe dar uma sugestão errada. Não tô lembrando, estou falando de um pro player, uma pessoa habilidosa, uma pessoa boa que quer ajudar alguém. Eu não estou falando dos charlatões mau caráter que tem por aí. O que não falta é charlatão mau caráter, canalha, que você faz todo tipo de maldade aí, que tá se beneficiando da internet para ficar rico, famoso e fazer maldade. Né? Você não tem noção de quantas denúncias eu já vi de youtubers que foram pegados porque são pedófilos. Só para você entender. Se você tiver com alguma dúvida, dê uma olhadinha aí. Reclamaram, algumas pessoas reclamaram que minha câmera fica perdendo o foco, né? Eu não sei, cara. Minha câmera é boazinha, da Redragon, Full HD. É o que eu pude pegar. Para pegar uma câmera melhor que essa é muito difícil, é caro. Eu não tenho dinheiro agora não. Eu gostaria, mas não tenho não. Queria pegar uma 4K que parece que pula para 4K ou 2K e reduzir a resolução para Full HD. Aí o potencial do 4K é todo utilizado em Full HD, né? Você pega aquele processamento todo do 4K que eu não preciso e densifica em Full HD. Aí, meu irmão, bola pra frente, aí é broco. Por enquanto não. O que eu poderia tentar fazer aqui é o quê? Reduzir a resolução Full HD para 720 e utilizar o potencial do Full HD total do processamento para 720. Eu verei isso depois, ver se é interessante ou não. Então vamos lá. Existem contextos de análise do jogo, né? E estão falando até agora de contexto de análise profissional, né? Pode ser que uma mãe analise um jogo e passe um parecer de por que aquele jogo é interessante ou não para seu filho. Pode ter um fisioterapeuta que analisa um jogo e passa uma análise profissional de fisioterapia, que pode, num grupo de fisioterapeutas, de pessoas de biológicas, entenderem que aquele jogo e por que aquele jogo é benéfico para pacientes em fisioterapia. Observe que existem contextos. Meu contexto foi específico de produção, criação, concepção do jogo. Eu não abrangi tudo ali, né? Algumas pessoas, eu fiquei bastante triste ali com a situação de Andressa, né? Redplay. Eu não lembrava daqueles comentários ali horríveis de um bocado de gente que não entende nada, né? Ali é coisa de maldade mesmo. Psicopata não domina nada, só decora e... Psicopata é gente ruim. Não tem inteligência, até porque é máquina. Né? Máquina não cria nada. E eu não abrangi, né? E tive também... É porque isso foi com a Andressa essa semana. Não sei se ela verá esse vídeo, não sei se ela está inscrita em meus inscritos fantasma, né? Só tenho inscrito fantasma. De vez em quando alguém comenta na rua, sei lá, em algum lugar. De onde é que veio isso eu não sei. Então vamos lá. E outras pessoas também comentaram a questão do vídeo de análise. O problema é que quando comentaram eu fui lá ver, não tinha nenhuma visualização, né? Aí fica um negócio complicado da zorra. Mas tudo bem. Então vamos lá. Observe que existem contextos, né? Como eu falei, por exemplo, aqui, o fisioterapeuta pode utilizar um jogo específico com um videogame Nintendo Wii, que tem joystick, tem aquele tablado, né? O step e tal, que pode utilizar para fisioterapia. O fisioterapeuta ele pode utilizar o Nintendo Wii, ele pode usar o Kinect do Xbox 360. São coisas que não são caras, dá pra fazer. Tem situações, se não me engano, no PlayStation 3 tem uns bastões também. Então observe que, a depender do contexto, pode se apresentar um resultado. Uma mãe, por exemplo, podia falar para as parentes, as outras mães, as amigas: ó, esse jogo não é interessante para as crianças por isso, isso e isso. Esse jogo é interessante para as crianças por isso, isso e isso. Baseado em sua experiência como mãe, observando o filho jogar, etc e tal. Observe que são contextos bem específicos. A pessoa tem que ter um conhecimento, habilidade para poder gerar aquela produção. Existem alguns contextos baseados que podem analisar um jogo. Entendeu? Um exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo. Um cara que não é gamer, ele usa o computador, o jogo, para treinar carro, jogo de carro, ou então avião. Vamos dizer que é de carro. O cara é um piloto profissional ou semi-pro.
É um cara que pilota bem, mas ele não compete. Ele vai pra pista lá e treina. Ele podia falar assim, pô, esse jogo aqui não é bom por isso, aquilo, baseado nisso, na realidade, esse volante aqui, esse volante, ou então no de aviões, esse mancha aqui, isso, aquilo. Ele pode apresentar ali, baseado em seu interesse, que é o realismo daquilo ali, diferente. E ele pode apresentar análise, né, observações. Observe que ele não sabe o que é um jogo, ele não tem profundidade no jogo. Ele não entende a concepção do jogo, ele não entende vários elementos de um jogo. E ele está apresentando ali uma análise baseado em sua experiência, um cara experiente, um cara profissional. E ele está passando no público dele ali, que muitas vezes é igual a ele. E o pessoal ficar ligado naquilo ali. E talvez, até a depender do contexto, atinja o grupo, a empresa que gerou aquele volante, que gerou aquele joystick, que gerou aquele manche, etc e tal. Então, para deixar claro, para deixar claro, aquela minha análise ali foi de profissional de criação de jogo, certo? E pronto, aqui foi para esclarecer isso aí. Eu queria ter feito vídeos sobre cada contexto desse, mas eu tô adiantando aqui porque o problema é grave e não terei tempo de demorar para fazer esses vídeos. E por que, basicamente, eu fiz um vídeo outro dia que fala o que não é capitalismo, né? As patologias mentais da pessoa que mobilizam ela no capitalismo, na usura, no narcisismo, da validação. Aquilo não é capitalismo, ele não é capitalista, né? Ele está sendo movimentado por assédio, abuso de psicopatas e etc e tal, muitas vezes do pai, da mãe e por aí vai. Então aquilo não é o capitalismo, ele não sabe o que é capitalismo. Da mesma forma que, para ficar claro o que seria uma análise de cada contexto desse, eu tenho que dizer o que não é uma análise. Que era para ser o começo daquele vídeo ou um vídeo introdutório anterior a ele. Certo? Como eu falei, se o problema foi gerado por mim, eu quero resolver eu mesmo pessoalmente. Se for possível. Claro que não tem dinheiro para pegar um avião. A gente faz o que pode. Então vamos lá. O que não é uma análise? Uma análise não é 90% dos vídeos, publicações da internet sobre jogos. E gerais também sobre várias outras coisas. Essas coisas não são análise. São pessoas extremamente narcisistas, necessidade de validação, presunçosas, prepotentes, arrogantes. Muitas vezes tem vários deles aí que não jogam, bota outra pessoa para jogar, ele finge que está jogando, ela finge que está jogando. Ok? São pessoas que estão em busca de dinheiro, fama e fazer maldade, que esse tipo de poder, né, dinheiro e fama, lhe dá recurso, né, pessoas ingênuas ou pessoas interesseiras vão para você. Como eu falei, a questão da pedofilia, né? Atrair crianças e cometer crimes é um caso. O dinheiro lhe dá recurso para você fazer maldade. Então a maioria, isso eu sinto muito. Se você tá babando o ovo, se você, como eu falei no outro vídeo, você tá vendo um vídeo de um cara canalha, um cara que abusa da mulher, que tem vários aí. Você vê no vídeo o cara maltratando a mulher pra caralho. Você tá tentando aprender com ele ali. Ele não tá ensinando nada, não tá fazendo nada demais. O cara... Muitas vezes o cara é formado em ciência da computação, o cara não sabe nada, não era para ter feito curso, como eu falei, da faculdade. O cara não sabe nada, fica tirando onda, maltrata a namorada, a esposa, a noiva. Ok? E você mesmo assim tá ali querendo descobrir os segredos para ficar super famoso, com 1 milhão de visualizações, como ele faz. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Alguém se desprende da manada, se desprende do controle do mal. O mal espera que você nunca se rebele, nunca queira ser feliz, corra atrás de suas coisas. Então ele está sempre lhe controlando, lhe manipulando, lhe prejudicando, lhe sabotando, estuprando e por aí vai. Então se você quer se manter no controle dessas pessoas, você fica. Aí você copia quem você quiser. Saiba que se você decidir ser autônomo, se controlar, definir sua própria vida, controlar sua própria vida, tomar sua decisão, se desenvolver com o ofício do que chamam de criação de vida, né, criação de conteúdo, que a maioria não cria nada, é só cópia da cópia, e conteúdo não tem nada, é vida, pô, não é conteúdo. É muita presunção se repensarem que, porra, os caras pegam, pô, criar um conteúdo agora, você pegar uma câmera, ligar e filmar qualquer merda, é conteúdo. É foda, pô, é narcisismo demais. Vocês baixam a régua, criam regras que alimentam o narcisismo de vocês. É foda, pô. Por isso tá se fudendo.
Então, tem que tomar cuidado, porque existe um segredo dos psicopatas que são famosos na internet, principalmente. Psicopata só vota em psicopata. Bora começar por aí. Psicopata tem a capacidade de identificar outros psicopatas. Eles dão ibope violento em psicopatas. Eles só dão ibope aquilo que for ruim, que não presta. Então você não pode de forma alguma tá esperando fazer um trampo igual de um cara famoso, de milhões de visualizações igual, e você ter a mesma visualização se você não for um psicopata. Já começou por aí, né? Outra coisa, se você você também não pode esperar o fato de você se desenvolver muito, criar algo completamente novo, profundo, denso, enriquecedor, que muita gente pode aprender, e você esperar ter um público grande. Por quê? Os psicopatas manipulam a maioria das pessoas, 98%. Então, desde a infância. Então eles são ensinados a dizer que estudar enlouquece a pessoa, que estudar não leva ninguém a nada, se desenvolver, pensar faz mal, adoece, dor de cabeça. Esse tipo de coisa que a gente ouve o tempo todo. A maioria das pessoas, por ser fraca, e mesmo não sendo psicopata, né? Psicopata sabe o que está falando, mas os que não são psicopatas são manipulados. Eles acreditam nessas coisas e eles rejeitam essas coisas. E mesmo que eles queiram absorverem, tem sempre psicopata ao redor, controlando, manipulando, intimidando. Muitas vezes eles já cometeram um crime para o psicopata, então o psicopata ameaça. Já conversamos sobre isso aí. Então, em primeiro lugar, bora lá. A qualidade de seu trabalho não é determinada pela quantidade de visualizações. Se você está em um mundo que a maioria das pessoas é ensinada e é coagida a não consumir conteúdos de verdade que enriqueçam a pessoa, a maioria, você não pode esperar você avaliar a qualidade de seu trabalho baseado na quantidade de likes, de gostares, de público. Não faz sentido, pô. Você tá em um mundo que a maioria das pessoas fala, se tiver estudando, se você falar que estudou, se você passar com um livro, o que for, o que não falta é a gente falar que estudar enlouquece, começa a falar mal de você porque quer lhe destruir, que estudar adoece, pensar demais enlouquece e por aí vai. Você tá em um mundo desse e você espera você criar um conteúdo de verdade, verdadeiro, que enriqueça e ajude muita gente. Você espera que esse mundo absorva e abrace isso. Se 98% está na merda, aí você tá gerando uma depressão para si mesmo. Porque você faz um trabalho foda, entendeu? Recebe um retorno mínimo, exatamente de quem está com condições de se libertar ou já está liberto e evoluir. E você recebe a negativa de gente maligna. A opinião das pessoas malignas não é uma crítica profissional. Ninguém ali é profissional. Psicopata não é bom em nada, é uma copia e cola. Se você levar a sério como se a crítica negativa, maligna, o assédio dos psicopatas como sendo uma avaliação real do seu trampo, você tá fudido, você entrar lá em depressão, porra. E você tá em um mundo que você... Cara, vocês não tem noção, cara. Vocês veem e ouvem cada parada nesse mundo e parece que não ouviu. Você tá um mundo que as pessoas falam que estimula a não estudar, a não trampar, a vagabundear, a roubar, tudo. Aí você espera a coisa boa desse mundo. Tá pedindo pra se fuder, pô, né? Quem tem esse tipo de pensamento assim doentio, com certeza é o tipo de pessoa que confia só em psicopata, extremamente manipulado. Então, cabe a você escolher, você levar uma vida livre de escolha, de você se libertar, evoluir, ou continuar sendo manipulado, controlado e se fudendo. Tá me entendendo? Lembrando o seguinte, quando você começar a fazer esses trampos, como a própria Andressa, eu comentei, ela discordou. Mas assim, quando você começar a fazer trampos originais, frutos de uma análise, de um trampo, de que expõe seu próprio... Porque quando aquilo ali, claramente, ela está demonstrando uma pessoa habilidosa em jogo. Ela pode não ter percebido, mas os psicopatas percebem. Então ela foi atacada por aquilo ali. Qualquer pessoa nesse mundo que quando começa a se libertar, tomar as rédeas da própria vida na mão, fazer suas escolhas,
se libertar dessa maldade que controla, que manipula, que faz mal, que mata, que estupra, que esquarteja, que canibaliza a porra toda. Se você começa a tomar suas rédeas, ficar bom naquilo ali, ou expor que você já é bom há muito tempo, você terá logicamente uma perseguição das pessoas malignas. Aí cabe a você decidir: eu paro de produzir coisa boa para as pessoas que podem serem beneficiadas, que estão na merda, ou então que já estão bem, ou eu simplesmente obedeço ao mal, aos psicopatas, e corto meu trampo. É uma escolha sua, pô. Não tem... Muitas escolhas na vida são super simples, são binárias, pô. Mas como vocês foram adestrados a não fazer escolhas, né, a sempre obedecerem, tá dando certo obedecer aos psicopatas? Eles estupram crianças o tempo todo aí. Você não tem noção de quantas pessoas eu já conheci que os psicopatas, o avô, o pai, o irmão, a porra toda, estupravam os filhos dele lá e eles não sabiam. A escolha de você tá dando certo? Tá boa, brother? Fica meio esquisito isso aí, viu? Passando dessa parte, se um dia eu puder pegar um outro vídeo, tentar fazer uma análise técnica de novo, de produção de jogos, e eu puder também fazer uma análise de gamer, que eu sou gamer, eu não jogo muito, mas eu sou gamer, eu sou bom em algumas coisas. E de repente faço os dois ali, aí vocês percebem o contraste de uma situação para outra, de um contexto para outro, ao mesmo tempo ou depois. Entendeu? Então, pronto. Passando essa introdução, essa questão aí. Deixa eu ver se o vídeo mostra o tempo, cara. O vídeo não mostra o tempo de filmagem, ó, que merda. Ai. Então vamos lá. Meu vídeo, o objetivo, embora não fique claro, era expor habilidade naquele contexto, que infelizmente eu não contextualizei. Erro meu. Esperava que em pouco tempo fizesse mais 2, 3, 4 vídeos. Que aquela exposição de habilidade permitisse pessoas que admiram jogos aprenderem mais. E aquilo ali serviu um incentivo. Pô, um cara bom fez esse vídeo ali, simples, em casa, no quarto. Eu boto essa câmera aqui pra ficar despojada na diagonal. Não fico na cara ali, fica na diagonal aqui, pega um contexto, a pessoa fica mais à vontade. Então você tem que pensar em tudo, até na posição da câmera. Entendeu? Pra ficar à vontade, ficar mais tranquilo, ali na boca. Porque ele quer se validar, porque inventaram que se você joga e se você zera, você é inteligente. Se você tem um computador, você é inteligente. Se você monta um computador, você é inteligente. Vocês criam regras para alimentar o narcisismo de vocês, a validação de vocês. E você come o H, né? Que o cara inventou. Então vamos lá. Meu objetivo é incentivar. Então vamos lá. Bora começar com gamer. Eu quero que pessoas que de fato são gamers verdadeiras, apresente o produto de sua análise natural no consumo daquele jogo. Você pode apresentar uma análise, seu parecer, durante a jogatina e passar aquilo ali. Garanto que a galera que está ali assistindo, que gosta de você, ficará muito feliz de ver ou que você também viu aquilo ali, ou de aprender aquilo que ele não havia visto. Garanto a você. E aquelas pessoas que estão lhe sabotando ali, você tem moderador pra quê, pô? Você tem moderador pra quê? Moderador pra quê? Moderador. O termo é moderador. Não era nem pra ser isso aí, mas bora lá. Não tem como moderar com um psicopata. Você tem que cortar. Você não tem noção, cara, de quantas pessoas... A mulher era casada com o cara estuprava os filhos, ela descobriu. Ah, eu pararei de fazer. Largou os filhos de novo. Um mês depois descobriu que os filhos estavam sendo estuprados de novo, pequenos. Não existe moderação com o psicopata. Ele é aquilo ali, é da natureza dele. Ok? Então vamos lá. Eu quero que quem tem experiência, joga bem. Por quê? Bora ser franco. Aqueles poucos que são bons de jogos, são poucos, é a minoria. Bora ser franco, 10% do público todo, de quem produz na internet, 10% é pouco. Não que não seja suficiente para todo mundo,
Eu tô falando comparação, 90 com 10%. É pequeno. Então eu quero que esses 10%, para não dizer 5%, ok? Para não assustar ninguém, 10%. Apresente sua filmagem, seu vídeo, sua transmissão. Tudo aquilo que você vê no jogo, que só uma pessoa experiente, inteligente conseguiria ver, você comente. Só ver jogando, eu não tô aproveitando, não tá tendo conteúdo, você me entende? O conteúdo vem a partir da análise. Nesse contexto, você jogou, você analisou um contexto daquele jogo ali, você produziu o que você viu, produziu e mostrou. Isso é conteúdo. Se você observar, quase ninguém faz, né? Você só jogar não é suficiente, né? Porque quem tá ali quer aprender. E lhe digo mais, conheci muita gente que só assiste vídeo para aprender. E o cara tá em vários youtubers aí que muitos não são coisa boa, o cara tá lá só para aprender. E a galera que é boa, que poderia falar, que poderia ensinar, passar conteúdo verdadeiro, não tá fazendo, pô. Porque fulaninho comentou, fulaninha comentou, porque eu tenho medo, porque... Pô, não dizem que no começo sempre dá medo, pô. Aí você... Tenho certeza que você não quer, na hora do caixão, lembrar disso aí, viu? Você deve querer lembrar que você superou e botou pra lascar. É como tomar injeção. O que dói na injeção é a tensão, a TPM. A tensão pré-injeção. Depois que você tomou, a injeção dói bem menos do que aquela preocupação. Aquela fobia. Tô mentindo? Não, né? Analise. Então, cara, você é homem, você é mulher, você é jovem, o que for. Você é mais velho ou mais velho. Você tem essa habilidade já desenvolvida. Então, comente o jogo, o que você via ali. As pessoas de fato que têm habilidade também ficarão felizes em ver que você é aquilo que você também vê, lhe darão valor, permanecerão naquilo ali. Porque você tem que mostrar valor para certas pessoas permanecerem ali. Não procura outro, passa a vida procurando e por aí vai. Ó, a câmera desfoca mesmo, né? Que merda. Porra, comprar a câmera será foda. Então vamos lá. Passe seu parecer, sua análise durante o jogo ou quando você fizer o vídeo. Se observar ali alguma coisa, agora não faça igual esses idiotas que você vê na internet não. Não, bora pegar Resident Evil. O vídeo foi de Resident Evil, né? Ah, porque a Claire do filme, a jaqueta é mais escura que a Claire do jogo. E a galera, meu Deus, o cara é foda. Ele percebeu que uma jaqueta é mais escura que a outra. O cara é um gênio. Vai se fuder, porra. Rapaz, vocês endeusam as piores desgraças que existem. É por isso que vocês estão na merda. Tem mais que se fuder, porra. Deixando essa galera controlar a vida de vocês. Se vocês não tivessem essa habilidade, se eu não visse essas habilidades, se eu não soubesse o que vocês fazem, eu nem perderia meu tempo aqui com essa porra. Pra que fazer esse vídeo aqui? Pra sacanear? Pra vocês assistirem e ficarem depressivos que vocês não têm essas habilidades. YouTube tem a conta. Eu tô falando isso aí, bora ser franco, brother. Eu fiz um vídeo sobre isso outro dia. Deixa eu falar isso aqui, deixa eu aumentar aqui. Falar o seguinte, brother. Eu tenho que cortar o vídeo daqui a pouco, porque tem psicopata aqui. Deixa eu falar o seguinte. YouTube tá aí há 20 anos? 20 anos, né? Não tem ninguém fazendo uma besteira dessa. Se você dissesse, não tô um mês nesse trampo, não tô fazendo porque tô um mês só. 20 anos no YouTube aí, ninguém faz conteúdo mesmo? Chama de conteúdo, porque é muito narcisismo você diminuir conteúdo ao simplesmente apertar um clique na câmera e chamar isso de conteúdo, né? Fazer vídeo não é fazer conteúdo, são coisas diferentes. Fazer livro com conteúdo é fazer vídeo? Fazer vídeo é sinônimo de conteúdo? Eu preciso explicar uma coisa básica de português, de letras? Não, né? Então, brother, acontece o seguinte. Foi bom. O que aconteceu aqui foi muito bom. O que acontece? Produza o vídeo, brother. Fale durante. Garanto a você. Não tome as pessoas malignas como régua para baixo. Tome como régua para cima. Se os psicopatas estiverem perseguindo muito você em seus vídeos e suas transmissões, é porque o seu conteúdo tá foda. Tá foda. E digo mais, se você começar a botar pra lenhar na produção, você só tem 5 pessoas assistindo. Digamos que você passou uma semana produzindo conteúdo mesmo. Se na semana seguinte aparecerem 15 pessoas em vez de 5, eu lhe garanto ali que desses 10 que apareceram, 5 só faz uma jogatina,
Lembre, se você é um pro player, se você joga bem, você aceitando ou não que você é um pro player, outros pro players querem aprender com outros pro players, né? Normalmente o cara que é bom pega um vídeo ou outro para aprender alguma coisa ou assiste. E você não está produzindo, você não está ensinando. Você tá como todo mundo, deixando o cara se lascar para tentar aprender, entender o que aconteceu ali, deduzir, tentar aprender. E muitas vezes não funciona na maioria das vezes, né? Não funciona. Viu? Eu queria fazer uma filmagem no Windows. Eu instalei alguns jogos no Windows pra gente fazer transmissão. Mas já tem sabotadores aqui, eu prefiro não fazer. Pensarei depois. Eu estou trabalhando aqui com coisa da faculdade, talvez eu veja depois, beleza? Espero que eu ajudei. Espero que eu corrigi o erro que eu cometi. Me desculpem e aquele abração por trás de todos.